E doutora, você mencionou os efeitos dos medicamentos. O Zoloft teve um efeito e os ISRS podem ter um efeito. Existe uma diferença quando você está tratando alguém, essa pessoa está tomando medicamentos, entre estar supermedicada e ter uma reação adversa ao medicamento? Sim. Qual é a diferença? Bem, quando pensamos em efeitos colaterais, isso é um exemplo de uma resposta ao medicamento. Agora, às vezes temos efeitos colaterais, mesmo quando não estamos necessariamente medicados em excesso, mas nós lidamos com esses efeitos colaterais. Quando há medicação em excesso, certamente podemos experimentar esses efeitos colaterais. Por exemplo, sedação excessiva ou alguns medicamentos que podem ter efeito estimulante, então as pessoas não conseguem dormir. Uma reação adversa é muito mais séria. Uma reação adversa poderia ser, por exemplo, uma reação alérgica que poderia causar a morte ou algum tipo de reação que você não vê na maioria das pessoas, mas que já foi relatada. Então, existe uma diferença entre efeitos colaterais. Não importa o quão difíceis eles sejam, e o que chamaríamos de efeitos adversos, que podem ser extremamente graves. E na sua análise dos registros dos medicamentos que foram prescritos a de setembro a dezembro, você viu algum indício de que ela teve efeitos adversos devido à medicação? Bem, a insônia secundária ao Zoloft foi algo que me preocupou muito. E isso significaria não apenas reduzir o Zoloft, mas interrompê-lo. Eu diria que o Zoloft foi o responsável por precipitar a insônia. Quer dizer, ela relatou 48 horas seguidas sem conseguir dormir. Isso foi um efeito adverso. E o efeito adverso realmente exige que se pare a medicação. E foi isso que a doutora Jennifer Tufts fez com a SRA? Clancy, certo? Ela pediu para ela parar a medicação? Correto. E ao revisar novamente esses registros de setembro a dezembro de 2022, você viu alguma evidência de que a SRA Clancy estava supermedicada? Ela apresentou alguns efeitos colaterais significativos de alguns dos seus medicamentos. Ela recebeu, eu acho. O enfermeiro de prática avançada, Paul, deu a ela clonazepam, que também é um benzodiazepínico. E ela realmente teve uma reação muito desagradável a isso, só acordou e se sentiu, sabe, bastante confusa. Então ela procurou esse medicamento, compreensivelmente. Seroquel é um medicamento que quetiapina que em doses altas pode causar alguns efeitos colaterais significativos. Em doses mais baixas, geralmente ajuda a tratar a insônia. Em doses mais altas, pode ter efeitos mais significativos. E em termos de apenas a capacidade de pensar e organizar os próprios pensamentos. Alright, Clancy. Em dezembro de 2022, escolheu, naquela época, continuar com Seroquel, uma combinação de Seroquel e Valium. A enfermeira de prática avançada, Jalada, havia sugerido outro medicamento.
Lazapina, Zyprexa, que ela está tomando agora. E a SRA. Clancy pediu para continuar com o Seroquel naquele momento e com o Valium. Não. Sabe, é um desafio. Há efeitos colaterais, mas também se vê benefício no medicamento. E certamente essa combinação naquela época, acho que foi por volta de 7 de dezembro, 9 de dezembro, isso realmente estava ajudando ela a dormir. Então, ela pediu para continuar com esses 2 medicamentos. Então, acho que quando pergunto sobre o excesso de medicação e você fala sobre os efeitos colaterais da medicação, parece haver uma diferença entre o que uma pessoa leiga chama de excesso de medicação e o que é a definição médica disso. Então, o que você está dizendo é que, do ponto de vista médico, estar com excesso de medicação significa ter efeitos colaterais do medicamento. Bem, não necessariamente. Então, o que significa excesso de medicação para você na sua profissão? Bem, se alguém prescrevesse um medicamento além do limite que pode ser prescrito com segurança, por exemplo, é possível ter toxicidade, digamos, com lítio, que é um medicamento que ela tomou por um tempo enquanto estava em Tewksbury. Se eu estivesse prescrevendo, digamos, 1.200 miligramas de lítio 2 vezes ao dia, o nível de lítio dela estivesse em nível tóxico, como provavelmente estaria, isso seria claramente um exemplo de medicação excessiva. E você viu alguma evidência desse cenário nos registros da RE, de que lhe foi prescrita uma dose alta demais a ponto de deixá-la em um nível tóxico de qualquer medicação? Porque aqueles que estavam prescrevendo para ela estavam respondendo aos sintomas que ela apresentava. Houve um aumento relativamente rápido na dose de Seroquel. Essa dose mais alta de Seroquel foi... eu acredito que ela acabou sendo prescrita com 400 miligramas e ela nunca chegou a tomar essa dose. Mas... Como clínico, nós fazemos o nosso melhor para tentar tratar os sintomas. Então, doutora, você viu? Doutora, além do Seroquel, você viu algum outro medicamento cuja quantidade prescrita você consideraria como medicação excessiva? Não. E quanto ao próprio Seroquel, você disse que ela teve prescrição de até 400 miligramas, mas ela relatou que nunca tomou essa quantidade, correto? Correto. E depois da estadia dela no Hospital McLean, ela foi desmamada do Seroquel, correto? Isso mesmo. E os únicos medicamentos, logo após sair do Hospital McLean, eram Trazodona e Valium, correto? Correto. O Dr. Tufts adicionou um medicamento como resultado das consultas dela com a RE em janeiro. Isso está correto? Está certo. E qual era esse medicamento? Era amitriptilina, também conhecida como Elavil. E você viu qual era a dose inicial desse medicamento, certo? Correto. Qual era essa dose? A dose inicial da Dora Tufts era de 10 miligramas. Essa é uma dose alta para um adulto? Não, é a menor dose possível. E então, a doutora Tufts aumentou essa dose? Sim. Quando foi isso? Depois de uma semana, ela aumentou a dose de 10 miligramas para 20 miligramas. Isso é um aumento significativo na dose? Não. 20 miligramas é uma dose significativa ou alta para um adulto? De jeito nenhum. 10 miligramas ou 20 miligramas de amitriptilina, isso é algo que você poderia até prescrever para uma criança? Sim. Agora, doutora, com base na sua análise de todos os registros e nas suas reuniões com a SRA, Clancy e nas suas entrevistas com terceiros,
A senhora formou uma opinião com grau razoável de certeza médica sobre se Lindsay Clancy, em 24 de janeiro de 2023, poderia compreender a diferença entre o certo e o errado? Sim, E qual era essa opinião? minha opinião é que ela tinha, sim, a capacidade de distinguir o certo do errado. E em que você baseia isso? Bem, em várias coisas. A SRA, Clancy tinha acabado de se encontrar com seu psiquiatra, Dr. Tufts, no dia anterior. E nessa conversa com o Dr. Tufts, conforme documentado, ela negou ideação suicida e também negou pensamentos de fazer mal a outras pessoas. E também havia uma conversa em andamento sobre possíveis tratamentos futuros. Cetamina ou MT, sobre os quais falei ontem, que poderiam ser empregados para ajudá-la. Além disso, com relação ao discernimento entre o certo e o errado. O planejamento envolvido antes do estrangulamento dos filhos dela, eu achei que foi significativo. Oh, não. O fato de ter pesquisado a distância até a 3V e de ter pesquisado a CVS. Tudo feito antes de ela enviar, já tarde da tarde, uma mensagem perguntando ao marido se ele não se importava de pegar comida para a viagem do 3V e depois acrescentando mais. Então, esse planejamento preparatório eu achei significativo. O fato de evitar testemunhas, sabe, uma testemunha durante o momento em que alguém está cometendo um crime pode intervir, não apenas relatar, mas também intervir. E então, o fato de isso ter sido feito sem nenhuma testemunha presente, durante um momento em que ela também pediu para a possível testemunha fazer uma tarefa mais demorada, isso também me pareceu significativo. O encobrimento é outra coisa que eu acho que indicava uma compreensão do certo e do errado. Quero dizer, as crianças foram estranguladas todas no porão e dei gordo com o Sr. Clancy. A porta do escritório dele estava fechada. Quando ele chegou ao porão, o tempo foi realmente significativo nisso. Havia uma janela de tempo que a SRA, Clancy estava ciente em que ela iria precisar matar seus 3 filhos, assim como tirar a própria vida, o que ela esperava que acontecesse. Ela estava consciente do tempo e me disse que tinha calculado a distância, etc., porque não queria que o marido dela ficasse fora por muito tempo. Mas, nesse caso, acho que a questão do tempo e do marido dela voltar, em vez de ser uma solução para ela. Isso não é um problema. E, então, realizar tudo isso no decorrer desse período de tempo que o Sr. Clancy esteve ausente, eu achei significativo, realmente mostrou uma consciência do tempo. Em relação às armas usadas agora, eram faixas elásticas de exercício, mas todas estavam próximas de onde as crianças foram estranguladas. Elas estavam colocadas lá. É ali que eles guardavam essas faixas de exercício. E as faixas de exercício eram quase idênticas, quero dizer, muito semelhantes em termos do que podiam fazer como ligaduras. E então, o uso de armas que estavam facilmente disponíveis e próximas também foi significativo para mim em termos da sua compreensão e do planejamento.
Eu não vi nenhuma evidência de que ela tivesse delírios sobre seus filhos, delírios de que havia algo errado com eles, ou algo que exigisse isso por causa de um delírio de que eles precisavam morrer. Não me lembro de ela ter falado sobre seus filhos de forma delirante. Agora temos uma pergunta, claro. Próxima pergunta. Houve outros fatores que influenciaram sua opinião de que ela sabia a diferença entre o certo e o errado? Sim. E quais foram? Bem, a ligação telefônica às, o quê? 5h34 da tarde, achei que foi significativa. Então, o Sr. Clancy estava na CVS e ligou para a esposa, mas ela não atendeu, não respondeu, mas ela ligou de volta para ele. E teve essa capacidade de se desviar do que estava fazendo para conseguir responder, teve a presença de espírito para fazer isso, mas também para esconder dele o que estava acontecendo. Ponta a porta é outro exemplo, quer dizer, certamente a SRA, Clancy estava ciente do tempo e do tempo limitado para realizar isso. Mas ao trancar a porta, isso impediu que o marido dela pudesse entrar no quarto e, portanto, ver o que havia acontecido, então isso atrasou aquele momento. Ao chegar, o marido dela perguntou o que tinha acontecido e ela não confessou. Ela não contou a ele o que havia acontecido. Apenas disse, eu tentei me matar. Ela também não relatou alucinações auditivas, mas disse que as crianças estavam no porão. Era dito que ela esperava morrer e que quando o Sr. Clancy chegasse, ela já teria conseguido tirar a própria vida. E, senhor? Você formou uma opinião com um grau de certeza médica razoável quanto a saber se Lindsay Clancy, em 24 de janeiro de 2023, tinha capacidade de adequar sua conduta às exigências da lei? Sim. E qual é a sua opinião? Bem, se olharmos para aquele dia, sabemos que de manhã ela levou Cora a uma consulta com o pediatra e todos os médicos recebem treinamento em psiquiatria, não importa qual especialidade eles sigam. Isso faz parte da faculdade de medicina e tudo mais. Assim como outros médicos que a viram, que não eram psiquiatras nas consultas e tudo mais, o pediatra também não notou nada em comum nela, ela não... Quero dizer, ela conseguia agir exatamente como uma mãe preocupada agiria. Ela conseguia agir, ela era capaz de dirigir até o consultório do pediatra e depois voltar. Foi realmente um dia de muito autocontrole. As atividades que ela realizou naquele dia, passando tempo com os filhos, brincando de massinha, levando-os para fora para fazer um boneco de neve, enviando fotos das crianças para sua mãe, para o marido dela no Instagram, preparando o almoço e também preparando o jantar para as crianças. Então, as atividades daquele dia foram controladas, assim como as atividades em termos do planejamento que já mencionamos. Então, ao longo do dia, quero dizer, ela era metódica e bastante controlada e organizada. Mesmo nesse espaço de tempo que era curto, havia muito o que fazer em termos de
matar os filhos e também tirar a própria vida. E eu diria que o último ponto em relação a cumprir a lei é que quando ela recebeu a ligação do marido, ela não relatou a ele que estava em sofrimento, que estava tendo alucinações, que precisava de ajuda. Então, com essa ligação, e lá. Ligando de volta para o marido dela. E tranquilizando-o pelo fato de que sim, ela sabia sobre a medicação, seja lá o que fosse, isso ajudou a garantir que ele continuasse com as tarefas. Se ela não tivesse ligado de volta para ele, provavelmente, certamente era possível que ele ficasse preocupado o suficiente para voltar para casa. Então, acho que o telefone entra em cena justamente em relação à consciência dela e ao fato de ela ajustar o comportamento dela de forma que estrangulamento dos filhos dela iria ser ocultado. E, doutora, você formou uma opinião com um grau razoável de certeza médica sobre se Lindsay Clancy, em 23 de janeiro, quando estrangulou seus filhos, era criminalmente responsável? Sim. E qual que é a sua opinião? Sim, em minha opinião, com um grau razoável de certeza médica que a SRA Clancy era criminalmente responsável